se fazer simulado, praticar resolvendo questão. Primeiro ponto de tudo, para se ter essa certeza de que é importante simulado, você vai ter ali uma espécie de realmente simulado. Você vai simular o ambiente da prova, ou seja, você vai ver se realmente como que é naquele momento de prova, vai bater um certo nervosismo, você vai saber o que é que você precisa saber, quanto tempo você vai ter de prova, você vai ter aquele nervosismo de um ranking, ou seja, você vai saber se você vai ficar melhor colocado ou pior colocado, você vai ter toda essa ciência. Outro ponto super importante que eu quero salientar com você que está aí me assistindo é que você vai testar os seus conhecimentos dentro do simulado. Como assim, professor, testar os meus conhecimentos? Você vai ter um feedback de como que está a sua preparação. Vamos imaginar que você está estudando para o concurso que tem aí 4 disciplinas. Vamos fazer pelo menos um caso hipotético aí. Vamos imaginar que você está estudando direito constitucional, direito administrativo, informática e português. Beleza, professor. Estou fazendo isso, estou nessas 4 disciplinas, eu acho que estou voando. Eu acho que eu estou muito bem. Eu acho que eu sou o pica das galáxias. Aí vai praticar lá no simulado. Quando vê as questões, quando vê o estilo, quando vê o perfil e diga, puxa vida, eu não estava tão bem assim. Mas tudo bem, você está numa fase de preparação e você ainda tem margem para esse tipo de erro. Por isso a grande importância, ter o conhecimento de como você está naquele dado momento, ter o feedback de qual matéria você precisa melhorar. Ah, professor, eu sou muito bom em direito constitucional, mas não estou indo tão bem em informática. Então eu vou dar um plus, vou dar um up nos meus estudos, na minha preparação na disciplina de informática e vou testar o meu conhecimento no simulado. É como se você estivesse fazendo várias provas de concursos públicos. É como se você tivesse todo fim de semana um novo edital aberto. Ah, professor, não saiu o edital dos meus sonhos ainda, eu sonho em ser polícia. Mas todo domingo você tem um simulado, todo domingo você tem uma prova, todo domingo você tem um edital aberto. Então o simulado é como se fosse um teste, é como se fosse um treino. Imagina um time de futebol. Já imaginou se o time de futebol chegasse só para jogar no dia do jogo? Se ele chegasse só para jogar no dia da competição? Se ele chegasse somente em quarta e domingo para jogar e não tivesse o treinamento durante a semana? Se não tivesse o treinamento tático, se não tivesse o treinamento técnico, se não tivesse o treinamento de chute ao gol, se não tivesse o treinamento da cobrança de pênalti, e aí, como é que seria na hora do campeonato? Ia ser horrível, né? Imagina isso aí, ia ser muito ruim, porque não teria conhecimento de como que poderia ser melhorado naquele aspecto. Da mesma forma em prova de concurso público, você não pode simplesmente chegar teorizando, estudando teoria e ter medo de questão, porque tem concurseiro que tem medo de responder questão, tem medo de fazer simulado. Ai, mas professor, eu não vou fazer simulado porque as pessoas vão ver eu lá no ranking, professor, lá embaixo. Dane-se! Essas pessoas que vão zoar por você muitas vezes estar numa colocação ruim simulado, vão te ver com o nome no Diário Oficial do Estado ou no Diário Oficial da União. Então é muito importante você ter isso aí. Outro ponto importante sobre o simulado é você ter o controle de tempo. Lembra que eu falei no início, ó, simulado, ele vai simular a situação real de prova. Então tu vai ter uma noção. Vamos imaginar que tu vai fazer uma prova com 120 questões, do estilo certo e errado Sebrae. Então tu nunca fez uma prova na tua vida. Tu tá estudando teoria, tá resolvendo questão de boa, mas não tá fazendo simulado. E aí tu chega na hora da prova, tem um tempo ali, tem um tempo cronometrado que você precisa seguir para responder aquelas 120 questões. E aí tu demanda um tempo mais numa disciplina por não ter conhecimento de tempo e acaba faltando tempo para responder as demais. Então tu vai ter isso aí, tu vai ter um conhecimento do teu tempo na hora daquela prova. Então eu mostrei para você aí alguns dos inúmeros benefícios de se fazer simulado. Além de que você vai subindo degraus, além de que você vai evoluindo gradativamente. Professor, eu fiz um simulado horrível, professor. Eu fiz um simulado horripilante, professor. Mas no próximo já vai ser melhor. Outro ponto importante é que você vai ter um conhecimento da banca. Como assim, professor? Se eu estou me preparando para um edital da Fundação Carlos Chagas, eu tenho que responder questões no estilo da banca Fundação Carlos Chagas. E aí tem muito concurseiro que está se preparando para o concurso da FCC e está respondendo questão na modalidade certo e errado da CESP. A mesma coisa acontece o inverso. Eu estou me preparando para o modelo assertiva da banca CESP e estou respondendo questões da FCC. Isso aí não vai dar certo. O simulado já vem para isso
também, para você se familiarizar, para você se adaptar com a banca organizadora e aí na hora da prova não ter tanta complicação assim, beleza? Então esse foi mais o nosso bate-papo em relação a quão importante é o simulado na tua preparação. Então não deixa de fazer simulado, não deixa de treinar, treino duro, prova fácil, isso aí é algo que a gente tem dito corriqueiramente, beleza? Tamo junto, pau na máquina e faca na caveira. Cuida que tá novinho, valeu! Fala imbatíveis, fala imparáveis, eu tô aqui no presencial do Objetivo Concursos, o maior presencial para concursos públicos do Nordeste, para te dar dicas importantes e valiosíssimas para a sua mudança de vida. Esse quadro é importante porque a gente consegue chegar mais perto de você com informações preciosíssimas acerca da sua preparação. Primeiro, se liga no que eu vou te dizer, você precisa saber blindar o seu ambiente de estudo. Enquanto você não aprender a blindar o seu ambiente de estudo, vai dar merda e você nunca vai conseguir estudar de verdade. E eu tenho alguns passos, algumas dicas importantes para você blindar o seu ambiente de estudo. Acompanhe. Primeiro grande passo para você blindar o seu ambiente de estudo. Você precisa de um ambiente local, físico, espaço em que você possa sentar e chamar de seu. Você precisa de escrivania, você precisa de cadeira, você precisa de uma estrutura física que te possibilite sentar e estudar em alto rendimento. A maioria das pessoas acha que dá para estudar na sala de casa, na cozinha, no meio do barulho das outras pessoas. Eu não estou dizendo que você não pode sentar na sua sala, na sua cozinha e começar a estudar. Eu não estou falando isso. De repente tem pessoas que só têm sala e cozinha à disposição para estudar. Agora, é interessante que dentro dessa sala, dessa cozinha, dentro desse espaço físico, em que efetivamente você esteja estudando, não exista o quê? Barulhos e interrupções. E eu tenho dicas importantes para que você evite barulhos e interrupções. Eu falei isso em outros vídeos e a pessoa não entendeu. Eu não estou falando que você vai divulgar seus planos para as outras pessoas, mas você precisa preparar pessoas. Preparar pessoas. O que eu tô dizendo com isso? Você precisa chegar pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pra sua tia, pro seu tio, ou pra quem eventualmente você precisa chegar, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seu filho, alguém, dizer pra essas pessoas que você tá estudando pra concurso. Dizer, ó, pai, mãe, olha aqui, eu tô estudando pra concurso e eu preciso de dedicação, eu preciso nesse momento que ninguém me interrompa, eu preciso nesse momento focar exclusivamente no que vai me trazer resultado. Preparar pessoas é a senha, de repente, pra você sair desse amadorismo, desse comodismo medíocre que não te possibilita prosperar nos estudos, que te impede cada vez mais de avançar nos estudos. Entenda, não é só preparar pessoas, você precisa de um bom material de estudo. E paralelo a esse bom material de estudo, você precisa de resumos no caderno, você precisa de resumex, você precisa de questões e objetividade na resolução dessas questões. É impossível você prosperar nos estudos para concurso público se você não tem resumos, se você não tem resumex, se você não tem estrutura, se você não tem caneta, se você não tem lápis, se você não anota aquilo que vai fazer com que você aprenda. Prepare pessoas, mas também tenha materiais. Não consegue vislumbrar um bom território ligado àquilo que você estuda? Então pronto, cara. É porque de repente você não tem um bom acompanhamento. Imagina, você tem ali bons materiais de apoio, você tem de repente bons PDFs, você tem boas videoaulas, boas estruturas que possibilitem que você avance nos estudos. Isso te dá uma força espetacular para que você possa avançar cada vez mais. Blindar o ambiente de estudo, tornar o seu ambiente de estudo um local sagrado e específico para você cada vez mais avançar nos estudos. Isso envolve preparar pessoas, isso envolve material físico, isso envolve material online, isso envolve várias estruturas. Necessariamente, ninguém passa em concurso somente estudando não, cara. Não é somente sentar e estudar. Você precisa primeiro treinar a mentalidade, você precisa sair dessa zona medíocre do conforto, você precisa ter todo um armamento e um arsenal de guerra, porque isso aqui é guerra e é isso que vai fazer você vencer. Tamo junto e eu espero que essa dica tenha tido valia aí pros seus estudos. Forte abraço, até a próxima. Valeu! Amigo concurseiro, estou aqui para tratar de um assunto bem importante em relação aos seus estudos diários para concurso público. Na verdade, eu não vou explanar muito sobre o assunto. Eu vou dar dicas simples e concisas aí para você aplicar no seu dia a dia. Afinal, o que é que todo concurseiro quer? Acertar muita questão e racionalizar o tempo. Por isso que o tema desse bloco é como estudar lei seca. Sim,
sim, a lei seca vem sendo muito cobrada em concurso público, principalmente de nível médio. Ou seja, o examinador muitas vezes nem quer que você tenha um conhecimento técnico acerca da lei. Ele quer que você decore artigos. Então aqui eu vou apresentar 5 passos essenciais de como estudar a lei seca. Só que antes eu vou dizer alguns pequenos detalhes. Olha só, para que você venha estudar a lei seca, é essencial que o seu material esteja devidamente atualizado. Então o estudo da lei seca, ele envolve o próprio texto ali frio da lei, o dispositivo em si que regulamenta uma relação específica. Então não entra súmula, jurisprudência, doutrina, e é essencial que o seu material esteja atualizado. Professora, onde é que eu encontro leis atualizadas? No site lá do Planalto, você joga na internet e vai encontrar todas as leis cobradas em concurso público. Outro ponto importante que você deve levar em consideração é que você tem esse material impresso, porque um dos passos, nós vamos ver posteriormente, que é justamente grifar os pontos específicos da lei. Então pronto, com o material devidamente atualizado, a gente vai partir agora para o primeiro passo, que é leia. Leia o texto da lei, simplesmente leia, sem fazer grifos, anotações, comentários, nada do tipo. Professora, qual é o objetivo desse primeiro passo? É justamente que você tenha um conhecimento acerca do que a lei trata. É o seu primeiro contato, a sua primeira impressão. Então, como você não sabe como aquela lei é cobrada, é essencial que você simplesmente leia como quem lê um livro, ok? Então, nada de grifos e anotações nas primeiras leituras. Prof, eu vou fazer só uma leitura? Não, você vai fazer 2, 3, 4, o tanto que você acha necessário, beleza? Depois de fazer essas leituras, você vai partir para o nosso segundo passo, que é resolver questões. Como assim, professora? Eu vou resolver questões de um assunto que eu li pouquíssimas vezes e nem sei nada muito sobre? Para que isso, professora? É justamente para saber como é que as bancas cobram aquela lei. Já que você teve essas primeiras leituras, algo ficou gravado na sua memória curta. E aí você vai partir para as questões, vai ver como é que as bancas cobram aquela determinada lei, ok? E aí, depois de resolver as questões, você vai partir para o nosso terceiro passo, que é voltar para a lei seca e fazer os famosos grifos. Por quê? Porque agora você sabe como é que as bancas cobram, ou seja, você vai grifar o essencial, os conceitos mais cobrados em questões, se a lei traz prazos, quais são os prazos que mais caem em questões, quais são os artigos mais cobrados. O ideal é que você tenha marca-textos distintos. Por exemplo, o marca-texto... Eu sei que você está perdido assim como eu estava. Aqui eu encontrei a preparação que eu precisava. Hoje eu me sinto mais confiante e 100% preparado. Então não perde tempo e vem para a nossa tribo. Certo? Curso português do zero, como eu disse, para você ser 10. Esse zero aqui é só o ponto de partida, tá certo? Professor, por que do zero? Porque eu vou fazer de conta que vocês não sabem nada. Eu vou fazer de conta que vocês nunca viram uma aula minha, que vocês estão começando a aprender português agora. Então, quem já é assim, aluno, cadeira cativa, quem já vem assistindo aos eventos, quem já vem assistindo aos aulões, vai ver muita coisa aqui que você já sabe. Mas que ótimo, porque o que é o hábito? O hábito é a prática do ato. De tanto você ver esse conteúdo, você aprende, entra, nem que seja por osmose. Você acaba aprendendo tudo. Né? Quando a gente escuta uma coisa muitas vezes, mesmo sem a gente querer, a gente aprende. Por isso que eu coloquei para vocês que eu vou usar técnicas psicopedagógicas. Eu também sou psicopedagogo, sou psicanalista, trabalho com atendimento clínico. Então, eu sei assim como é que eu posso mexer com o juízo de vocês, para vocês aprenderem mesmo. Para vocês assistirem aquela aula e o conteúdo ficar. Fiquem à vontade para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Se eu estiver explicando alguma coisa, você não entender, tiver dúvida, a vantagem do presencial é essa. É porque a aula é só para vocês. Perguntem tudo. A gente tem que sair daqui 10, tá certo? Então, português do zero. Professor Valmi Neto. A altura aqui está boa, tá? Tá tranquilo?
E aí, nesse nosso primeiro momento, eu coloquei também para vocês uma previsão de datas. Eu não coloquei o domingo do Dia das Mães. Então, no próximo domingo a gente tem aula. Aí, o Dia das Mães, a gente vai comemorar com as mamães da família, né? E volta ao normal. Vamos, se não me falha a memória, as datas estão aí. Nós teremos aula em maio, no dia 5, dia 19 e dia 26. Não coloquei o 12, que é o Dia das Mães. E em junho, mês todo. Não sei se pega aí alguma coisa do São João, como é que fica, né? Mas 2, 9, 16 e 23. No mês de julho, eu já tinha um curso programado na Argentina. Então, eu viajo dia 30 e volto dia 15. Por isso que eu não coloquei aí a primeira quinzena de julho. Aí vocês dão uma respirada, vão fazer exercícios, vão ver quais são as dúvidas. Aí a gente volta nos dias 21 e 28. Aí para o pessoal que entrar depois, se a gente conseguir realmente a nossa meta, aí nós colocamos mais uma aula depois disso aí, tá certo? Ou um evento no final de semana, ou no meio, nesse intervalo aí, num sábado, sei lá, à noite, nem que eu venha no sábado e fique por aqui até o domingo, a gente dá um jeito de prestigiar vocês também. Bom, e coloquei o conteúdo programático. Prestem atenção que esse conteúdo é o conteúdo de qualquer concurso. Qualquer concurso que você faça, que tenha português, vai cair o que tem aqui, né? É a gramática toda. Primeiro, compreensão e interpretação de texto envolvendo significação das palavras, que é o que nós vamos ver hoje. Professor, o que é a significação das palavras? É a gente ver o que é um sinônimo, um antônimo, uma palavra homófona, uma palavra parônima, uma palavra homógrafa, que tem aluno que não sabe o que é isso. A gente vai fazer uma revisãozinha. E vejam que no item 2 do programa nós temos a tipologia textual e os gêneros textuais, que são os tipos textuais, narrativo, descritivo, dissertativo, são os mais conhecidos. Aí vocês estão vendo aí no plano de curso que a gente acrescentou expositivo, injuntivo, dialogal, preditivo, ou seja, pós-graduação. Tem tudo que já disseram e o que estão inventando. E se inventarem mais alguma coisa, até a próxima semana eu acrescento. Tá certo? Nós temos aí os tipos textuais e os gêneros textuais. Depois, nós temos a ortografia oficial. Vamos ver o que é essa ortografia oficial. Vejam que nós vamos focar aí no novo acordo ortográfico. Nós vamos ver regra de hífen, de ortografia, nós vamos ver a acentuação, e lá mais para frente a gente vai ver também a pontuação que está no item 7. Valmir, por que você colocou a pontuação no item 7? Porque para a gente aprender a pontuar, a gente vai ter que saber se a oração é coordenada, se é subordinada. É por isso que o pessoal tem dúvida de pontuação, né? Eu vou dizer, por exemplo, que não se separa um verbo de um complemento, por vírgula, nem o sujeito do verbo. Aí o aluno que não sabe o que é um sujeito, nem sabe o que é um complemento verbal, como é que ele vai aprender a pontuação? Então, primeiro nós vamos aprender a sintaxe, para depois a gente utilizar a pontuação. Aqui está na sequência. Bom, no item 4 eu coloquei emprego das classes de palavras. Professor, o que são essas classes de palavras? São as funções morfológicas. Tem concurso que coloca só assim, morfologia. Pronto. Morfologia é você conhecer as 10 classes gramaticais. Vocês estão vendo que nós estamos partindo da semântica. Vamos ver o que é a semântica. Alguém sabe me dizer o que é a semântica? É a parte da gramática, né? A parte da linguística se encarrega dos sentidos, dos significados. Sentido da palavra no texto. Depois dessa parte semântica, vocês viram que nós passamos para a morfologia. E o que é a morfologia? Nós vemos que a morfologia é o estudo das formas. Ó, morfos, forma, logia, estudo. Das formas de
palavras. Nós vamos ver que cada palavra tem uma forma, tem um molde, tem uma receita. Para que ela serve, né? E são 10 as classes gramaticais. Então, na morfologia, a gente estuda as 10 classes gramaticais. 10 classes gramaticais. Mas o que a gente percebe aqui? Que os alunos passaram a vida inteira estudando substantivo, adjetivo, advérbio, pronome e não sabem português. É como se você tivesse um iPhone aí de última geração nas mãos do vovô. Ele não sabe nem para que serve. Não sabe nem para onde é que vai. Não adianta você saber quais são as 10 classes gramaticais se você não sabe empregá-las. Se você não sabe como que elas são importantes no texto, no discurso. Por isso que eu coloquei para vocês, como foi que a gente batizou esse tema? Emprego das classes de palavras. A gente vai aprender aqui como é que a gente emprega o substantivo, o pronome, o adjetivo, e lógico que a gente vai conhecer as classes para poder saber empregar. Elas são chamadas de classes gramaticais ou classes de palavras. São as famosas funções morfológicas, tá certo? Análise morfológica, função morfológica, está tudo aqui na morfologia. Classe, palavra, análise morfológica, função morfológica. Depois disso aqui, nós vamos passar para a sintaxe. E aí, na sintaxe, como foi que nós batizamos? Como foi que eu chamei para vocês? Eu coloquei aí sintaxe da oração e do período. Ou seja, o que é a sintaxe da oração? Nós vamos aprender as funções sintáticas, como é que as palavras se relacionam. E o que é a sintaxe das orações? A gente vê o processo de coordenação e de subordinação. É a classificação das orações. Então, aqui nós vamos estudar as funções sintáticas, e a classificação das orações. Na realidade, é o estudo do período, né? A sintaxe do período. Classificação das orações. É lógico que o nosso foco, o curso é de teoria, mas a gente vai ver essa teoria exercitando. E eu até coloquei para vocês uma mensagem inicial, que nós temos, botei o link, o site para vocês, aqui no Objetivo, um curso de português em exercícios, onde todos esses assuntos foram divididos por exercícios, e eu expliquei esses assuntos em questões de concursos de todas as bancas. Então, quem quiser, concomitantemente, fazer o curso de exercício, aí vai sair daqui professor de português, né? Vai fechar tudo que é prova de concurso, que é o meu desejo. Bom, aí depois dessa parte da estrutura sintática, eu coloquei a pontuação, que está relacionado com as orações, com os termos da oração. No item 8, faz parte da sintaxe a concordância nominal e a concordância verbal. Concordância nominal e concordância verbal. Lógico que isso aqui são só os tópicos. Tipo, quando a gente estiver vendo aqui na morfologia o emprego dos pronomes, aí nós vamos ver sintaxe de colocação, que é a colocação pronominal. Quer dizer, o programa é completo, aqui é só para a gente ter uma estrutura da sequência. Concordância nominal, concordância verbal. E para poder ter aluno que diz assim, Valmir, eu nunca aprendi crase na minha vida. Eu nunca aprendi complemento nominal na minha vida. Por quê? Porque você nunca aprendeu regência. Para o aluno saber crase, para ele ter segurança em crase, para saber o que é um complemento nominal, ele tem que conhecer a regência do nome e a regência do verbo. Aí vai facilitar bastante. Vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil. Então, aqui a gente vai ver a regência nominal
nominal e a regência verbal. Bom, depois disso aí, a gente já viu pontuação, aí a gente vai estudar a crase. Então, esse é basicamente o programa que nós vamos seguir, tá certo? E para a gente já começar o nosso curso, nós vamos ver a diferença entre compreensão e interpretação de texto. O que é compreender e o que é interpretar. E como é que isso aqui cai em prova? Compreender e interpretar. Pessoal, compreender é eu entender o que está escrito. E interpretar é, partindo do que está escrito, eu tirar as minhas deduções. E às vezes a gente tem que viajar. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas se eu pegasse um texto que fosse da seguinte maneira, ó. Como é que vocês chamam aqui a pedra da galinha, Choca? Pedra da galinha mesmo? Então, se eu colocasse assim, ó. Pedra da galinha, sol. Pedra da galinha, pedra da galinha, pedra da galinha. Segundo verso. Pedra da galinha, sol. Pedra da galinha, pedra da galinha. Terceiro verso. Pedra da galinha, sol. Pedra da galinha. Quarto verso. Pedra da galinha, pedra da galinha, pedra da galinha, sol. O que a gente entendeu daí? O que foi que aconteceu? Quixadá, muito bem. A gente pôde compreender que fala de Quixadá, mas o que foi que esse texto passou para a gente? Quem viu diferente? Em que lugar está o sol? Ele começa no início da frase e ele termina no final. Então, a gente pode ver o sol se pondo por detrás da pedra da galinha. Olha que coisa linda, você faz assim, uma poesia ao vivo, do nada, né? E você vê, olha, o sol se deslocando e a pedra da galinha é o cenário. Quixadá é o contexto. Isso é poesia. Isso é interpretação. A poesia, ela nasce e você nem sabe como. A gente está dando aula, está conversando, quando você menos espera, fez uma poesia. Né? Então, isso é você interpretar. É partindo do que está escrito, aí a pessoa que conhece o contexto, quem conhece Quixadá, ele pensou no calor. Ele poderia pensar também que o sol está presente em todos os momentos, porque a gente tem mais sol do que chuva. Isso é interpretar. Tem um quadrozinho que eu sempre coloco nos meus cursos, e alguns aqui já devem conhecer, que o nome do quadro é Na Vida. Eu já mostrei para vocês. Eu gosto muito desse quadro. O nome dele é Na Vida. Isso aqui é um texto. E esse texto é da seguinte maneira. Eu tenho aqui o quadro, tenho A, DD, DDA, se vocês fossem fazer uma prova e pegassem esse texto, ou o tema de uma redação fosse esse texto, quem já viu, deixa o pessoal tentar descobrir. Quem é que já conhece? Quem já viu esse texto comigo? Só o Mateus. Então, vocês que ainda não conhecem, olhando para cá, o que é que vocês conseguem ver? Às vezes a gente é tão traumatizado que diz assim, professor, eu não vejo nada. Você vê sim, precisa resgatar, aí vai entrar o psicanalista. Eu tenho que resgatar essa autoconfiança de vocês, né? Vamos ver. Primeira coisa que vocês conseguem ler aí, o que é? Primeira coisa que vocês conseguem ler, que vocês entendem, o que é?
Não estou perguntando, eu quero ler. O que vocês conseguem ler olhando para aí? Na vida. A primeira coisa é na vida. Então, a gente já sabe onde é que o texto acontece. Já é alguma coisa, eu entendi o título. Qual é o contexto desse texto? A vida. O que mais que eu consigo ler aí? Nós e nós. E o que é nós? Nós. Pode ser a gente, mas nós também pode ser outra coisa. O plural de nó. E olhe que na vida nós temos os nossos nós. Olha, professor, já estou começando a entender, a fazer a poesia, né? Porque existe o texto verbal e o texto não verbal. Existe um texto que você vê, por exemplo, você entra no hospital, aí tem uma enfermeira fazendo assim, ó. O que é isso? Todo mundo entende o texto. Revista em quadrinho, a criança, antes de aprender a ler, antes de ir para o colégio, ela consegue contar a história só pelas figurinhas, só pelos desenhos. É uma leitura de mundo, né? Então, nós temos nós. E como é que estão esses nós? Aí, tem nós e nós. Esse nós e nós pode ser a soma disso tudo. E pode ser a soma dos nós. Mas eu também posso entender de outra maneira. Gente, onde é que está a conjunção i? Onde é que está? No meio de nós. Então eu posso ler isso aqui como i entre nós. Porque o i está no meio de nós. Professor, é uma viagem muito legal. Uma vez eu estava dando uma aula e mostrei esse quadro, aí um aluno olhou para mim e disse, Barão, nem cheirei e viajei. Eu digo, olha aí que coisa boa, né? O cara deu uma viajada legal. Eu disse, foi legal, professor. Está vendo? Tem coisa boa, né? Então, e entre nós, e no meio de nós, no meio da gente, no meio dos nossos desafios, problemas. O que é isso aqui? Pode ser o ó e pode ser o quê? O vazio, o zero. E o zero é o quê? Nada. Nada mais há. Vixe, professor. E entre nós, nada mais há. Acabou, terminou o relacionamento, olha. E entre nós, nada mais há. Não há mais nada. Vai ver que é o fim de um relacionamento, né, professor? Professor, foi chifre? Não sei. Aí já extrapola a interpretação do texto, porque nós somos coautores. A pessoa que tem chifre, ela vê chifre em tudo. Tenha cuidado para não se entregar. Então, presta atenção. Na vida, tem os nós, e aqui no meio dos nós, parece que a história terminou. O que mais que vocês conseguem ver aí? Tem alguma letra conhecida de vocês? O A. Onde é que o A está? Onde é que o Valmir está? Se eu vier bem para cá, eu estou aonde? No canto. Então, eu posso dizer que na vida há encantos. Olha aí o sonoro. O recurso fonético na compreensão do texto. Na vida há encantos e desencantos. E entre nós, nada mais há. Adeus. Tchau. Confirmando que foi o fim. Será que se você recebesse uma mensagem dessa, você saberia que estava solteiro ou solteira? Jamais, né? Ah, Maria do... né? Ele que estava ficando doido e você que estava sendo largado. Então, presta atenção. Vocês viram que, para compreender esse texto, a gente utilizou recursos imagéticos. O que são recursos imagéticos? De imagem. A gente usou sonoridade fonética. E, diante do que a gente juntou, da plasticidade do texto,
a gente chegou a uma interpretação. É lógico que na primeira vez que eu vi isso aqui, eu olhei e não vi nada. Sabe a diferença da paixão para o amor? É o que acontece com o texto. É por isso que a gente tem que amar o português. Gente, quando você conhece uma pessoa, você pensa que conhece. Aí quando você convive, quando você começa a se relacionar, aí mais a fundo, é que você sabe realmente quem é aquela pessoa. E tem gente que se decepciona. Mas quando você se decepciona, você não se decepciona com o outro. A sua decepção é com você. Porque você imaginou para aquele outro alguém que ele não era, mas que satisfazia a sua carência, a sua necessidade. E ninguém tem culpa das carências da gente. Olha que coisa profunda. Então a poesia é desse jeito, o texto é desse jeito. Por isso que às vezes você olha para um texto num concurso e você não entende nada. Porque você ainda não ficou íntimo daquele texto. Aí você começa a ler a segunda vez, ler a terceira vez, ou então você olha com olhar crítico. Professor, eu não vou ter tempo de ler 10 vezes o texto na prova de concurso, porque aí o tempo acaba e aí eu papoquei. Mas você pode ler com atenção. Por exemplo, eu como psicanalista, quando uma pessoa entra no meu consultório, a forma como ela fala, o jeito como ela olha para mim, eu tento perceber todos os detalhes. Porque a vida é um texto. Com muitas páginas, né? É uma peça, é um palco, nós somos os autores, né? Nós atuamos, autores e atores desse palco, que nós construímos a nossa história. Então, para você entender o texto, para você interpretar e para você compreender, você precisa desse momento de intimidade com o texto. Então, compreender é você entender o que está escrito. Interpretar é, partindo do que está escrito, você tirar as suas deduções. Lógico, na primeira vez pode dar trabalho, mas aí quando você pega alguma coisa parecida, você já está craque no assunto. Né? Por exemplo, a história do sol e da pedra da galinha, se você vir um texto parecido com esse, numa poesia, você já vai entender que essa palavra mudando de lugar, ela dá a ideia de movimento. Ela está indicando alguma coisa. É o deslocamento do sol. Bom, então eu coloquei para vocês algumas dicas. Eu disse o seguinte: semântica, parte da gramática, responsável pelo estudo do significado das palavras e dos textos. E a gente pode até ir adiante. Como nós temos o texto não verbal, o significado também da imagem, o significado de um traço, de um risco. O que é interpretar duas paralelas, gente? Na matemática, duas retas paralelas. Elas andam lado a lado. Mas existe uma teoria que diz que elas se encontram. E onde é que elas se encontram? No infinito. E onde é esse infinito? Ou seja, esse encontro vai demorar bastante. Tem um texto que o título é Amar, verbo intransitivo. O que é isso? Amar, verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Se eu disser amar verbo intransitivo, eu estou dizendo que é para a pessoa amar o verbo intransitivo. Mas se eu separe de amar, vírgula, ou 2 pontos, verbo intransitivo, eu estou dando uma informação a respeito do verbo amar. E me responda uma coisa. Aí, para interpretar o texto, como eu disse, o aluno tem que saber alguma coisa da gramática. O verbo amar. O que é um verbo intransitivo? O que quer dizer esse nome? Verbo intransitivo. Eu disse que vocês iam aprender tudo. Então, vamos lá. Para entender o texto, aqui a gente tem uma noçãozinha sobre verbo, que a gente já está antecipando. Nós temos o verbo
intransitivo, e nós temos os verbos transitivos. Tem o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Vamos entender. De onde é que vem esse nome transitivo? Vocês sabem? Transitivo vem de transitar, de trânsito. Se eu dissesse para vocês que uma pessoa ficou transitando aqui, ela ficou fazendo o quê? Passando. Quando eu digo que o trânsito está interditado, o que é que está interditada? A passagem. Ninguém pode passar. Olha aí, trânsito significa passagem. Passar. Trânsito é passar, é passagem. Pronto. Professor, e o que é um verbo transitivo? É um verbo que transita, ou seja, é um verbo que passa. Eu já vou mostrar como é que ele passa. E o que é um verbo intransitivo? É aquele verbo que não transita, não passa. Não passa o quê? Não passa significação. Por exemplo, se eu chegasse para vocês e dissesse assim, pessoal, ela comprou. Pessoal, ela gosta. Pessoal, ela chegou. E pessoal, ela deu. Não pensar besteira não, viu? Domingo é dia de missa, presta atenção. Ela chegou. Maria chegou. Maria adoeceu. Maria entrou. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não. O que é que você vai ver? Você vai ver que esse verbo chegar, ele é um verbo tão importante que ele não passa significação para o termo posterior. Se ele não passa, ele não transita. Se ele não transita, ele é um verbo intransitivo. Olha, a gente aprendendo sem decorar. O que é um verbo intransitivo? Ele não transita, ele não passa significação. A significação dele é toda interna. Agora, se eu chegasse para você e dissesse assim, pessoal, comprei. Comprou, professor? Comprei. Então tá, vou comprar também. Compre. Ele estava bem com o cabo ali da maionese, né? Vai, comprei. Esse verbo tem sentido completo? Então, escutem a história que eu vou contar para vocês. Existem alguns verbos na língua portuguesa, gente, que é como se eles só possuíssem metade da significação. Dentro do verbo comprar só existe a metade. A outra metade do significado do verbo comprar está no termo que eu vou colocar depois dele. Eu só vou entender essa frase se eu disser o que eu comprei. Por quê? Porque o verbo comprar, ele passa metade da sua significação para o termo posterior. Se ele passa, ele transita. Se ele transita, ele é um verbo transitivo. Vocês estão vendo por que o nome é... Nunca disseram isso para a gente. A gente tem que decorar um bocado de coisa. Por isso que eu digo, português desse jeito a gente aprende. Né? O pessoal, ela gosta. Gosta, professor? Adora. Você pode até fazer ideia, né? Pode até imaginar, mas você não sabe do que ela gosta. Ou sabe? Porque o verbo gostar, ele também passa metade da significação para o termo que vem depois dele. Se ele passa, ele transita. Se ele transita, ele é um verbo transitivo. Todo mundo entendeu por que é transitivo e por que é intransitivo? Tranquilo? Bom, e se eu dissesse que ela deu? Pessoal, ela deu. Deu, professor? Deu. Vocês entendem alguma coisa?
Menino, professor, acho que eu entendo. Entendi não. Entendi não. A única coisa que você pode afirmar com certeza é que quem dá alguma coisa a alguém. E que não tem nada que se possa dar sozinho. Quem quiser dar alguma coisa, tem que arranjar alguém. Eu me lembro que eu estava explicando isso. Aí um aluno meu, muito safado, eu nunca me esqueci dessa história. O apelido do elemento, macarrão. Né? Bebia feito um condenado, macarrão. Aí eu explicando que quem dá alguma coisa a alguém, o macarrão, gente, ele estava reprovado praticamente. Se o macarrão tirasse 12 na prova, ele ainda não passava. Ele ia assistir aula, ele bebia, e era à noite. E eu me lembro que eu estacionava o carro, às vezes eu estava indo e dizia, ei, Tivamir, vamos tomar uma. Eu digo, posso não, macarrão, vou dar aula. Ele dizia, liseira. Olha, fazia hora, né, macarrão, liseira. Eu digo, me aguarde. Aí eu sei que eu explicando que quem dá alguma coisa a alguém, aí o macarrão pega e diz assim, professor, eu sinto muito, mas é um equívoco da sua parte. Falou bonito, bicho, né? Um equívoco da sua... Eu digo, que é macarrão? E eu pensando, lá vem merda, né? Eu digo, que é macarrão? Disse, não, professor, é porque o senhor está dizendo aí que ninguém dá nada sozinho, e tem coisa que a gente dá sozinho. Eu digo, a gente não, macarrão, estou fora. Ele disse, pô, eu dou sozinho. Eu digo, tá bom. E o que é que você dá sozinho? Ele disse, mas não é assim não. Estou precisando de nota, estou reprovado, vou dizer uma coisa que o senhor não sabe, vamos negociar, né? Macarrão negociando. Eu digo, o que você quer? Ele disse, se o senhor me der 2 pontos, eu digo. Eu digo, mas rapaz, eu digo, não posso, macarrão. E todo mundo, professor, foi o jeito, né? Eu doido para saber o que é, eu digo, pois tá bom. Mas você tem certeza que você dá sozinho? Professor, eu dou e ainda faço uma demonstração. Eu digo, o que é macarrão que tu dá sozinho? Professor, eu dou um arroto, dou sozinho, aí blá, no meio da sala, né? Macarrão arrotou. Aí todo mundo riu, e ele, ganhei. Eu digo, ganhou não, macarrão, se acalme. Seu problema é mais sério do que eu imaginava, macarrão. Porque você está soltando e pensa que está dando, e às vezes dá pensando que está soltando. Aí eu não quero, o macarrão se apavorou, né? Porque você não dá um arroto, você arrota. Você solta um arroto. O macarrão você soltou. Professor, eu digo, não venha não, né? O bichinho nem ganhou os pontos. Mas passou, foi para o conselho e passou. Pior é que o macarrão tinha um irmão que estudava na mesma sala. E o irmão era aquele CDF assim, que vivia para estudar. E eu vivia dizendo para o macarrão, macarrão, se você... Ele queria direito. Hoje o macarrão é concursado, viu? Eu digo, se você passar no vestibular, aí eu vou beber com você e eu pago a conta. Pois no dia que saiu o resultado da federal, o macarrão liga para mim. Diz aí, professor, diz aí que eu passei. Eu digo, você tem certeza, macarrão? Você olhou, eu digo, olhei, professor, passei, professor, vamos beber, professor, vamos beber. Eu digo, e seu irmão? Professor, o otário vacilou. Olha, desse pobre do irmão vivia estudando, o macarrão bebendo, o macarrão pega e passa, né? O santo dos bêbados é forte. Então, vamos lá. Veja, quem dá alguma coisa para alguém. Não tem nada que você possa dar sozinho para não viver o desespero do macarrão. Você vai se lembrar do macarrão. Quem dá alguma coisa a alguém. Esse verbo, ele transita 2 vezes. Ele passa 2 vezes a significação. Por isso que ele é chamado de verbo bitransitivo. Tá, professor, eu entendi que o verbo transita. Gente, a gente está dando essa volta todinha para explicar o amar verbo intransitivo. Vocês estão vendo? A gente está aprendendo, conversando, brincando. Eu quero que as nossas aulas sejam assim, gostosas. A gente vem para cá para conversar e a gente sai daqui sabendo português, tá bom? Quando eu digo ela comprou o quê? Comprou frutas. Vamos estar aqui frutas. A bichinha gostava de frutas. Professor, foi banana? Sei não, me deixa besteira. Ela comprou frutas, pronto. Ela gosta de quê? De frutas. Vocês percebem alguma diferença entre ela comprou frutas e ela gosta de frutas? Sim ou não? Uma ligação é direta e a outra ligação tem um elemento de coesão. Ninguém estuda texto sem saber o que é coesão e coerência. Professor, o que é coesão? Você vai lembrar desse co aí de cola. A coesão é a cola entre as palavras. A preposição está colando 2 palavras. A conjunção, ela cola 2 orações.
Então, os elementos de coesão são aqueles elementos que colam as ideias, as palavras, os parágrafos. Quando você faz uma redação, que você faz um parágrafo e você diz assim, dando continuidade, você está colando. Se por um lado, por outro lado, são os marcadores textuais. São os elementos de coesão. Outra coisa, quando eu falar de coesão para vocês, isso aqui, cada coisa eu vou explicar pelo menos 3 vezes para você aprender, mesmo sem querer. Tá certo? Eu vou explicar, eu vou repetir tanto que quando você menos olhar, você já está sabendo mais do que eu. Então, aqui eu usei um elemento de coesão. Eu usei uma preposição. Vocês sabem por que o nome é preposição? Olha como é fácil. Preposição. Vem de prepor. O que é prepor? É você pôr antes. O que é um pré-vestibular? Antes do vestibular. O que é um pré-natal? É antes do nascimento da criança. Natal é nascimento. Natal é o nascimento de Jesus. Por isso tem um índice de natalidade. Olha aí, né? Então, pré é o que eu coloco antes. Mas olhem para cá. Quando eu digo ela chegou, eu não precisei de nada depois do verbo. Mas quando eu digo ela gosta, eu vou ter que escrever alguma coisa depois do verbo. Mas antes dessa coisa que eu vou escrever, antes dela, eu vou colocar algo, que é a preposição. Vem de pré, por, antes. As principais, a, de, em, para, com e por. A gente até aprende brincando. A de, em, para, compor. A de, em, para, compor. É a musiquinha das preposições. Vamos colocar aqui a dica, ó. Musiquinha das preposições. Prep para os íntimos. Qual é a musiquinha? A de, em, para compor. A de, em, para compor. Todo mundo, vamos lá. A de, em, para compor. A de, em, para compor. A de, em, para compor. São as principais. São as que aparecem mais no texto. A de, em, para compor. A de, em, para compor. São as principais preposições, né? Bom, preposição começa com P. Pai começa com P. Por que o senhor está dizendo isso, professor? Porque a preposição é o pai desse namoro. Quando vocês estão namorando e o pai da menina está bem no meio, o namoro é direto ou indireto? Indireto. Só pega na mão, vai chover, conversando besteira, né? Mas se o pai da menina sai, deixa só vocês e Deus. Professor, tire Deus daí, tiro não. Mas Deus é limpeza. Deus disse, vinde a minhas criancinhas, não foi? Então pronto, está autorizado, né? Então, só vocês e Deus. Esse namoro é direto ou indireto? Diretíssimo. Deus nos acuda e salve quem puder, que a carne é fraca, né? Então, veja bem, se o pai está no meio, o namoro é indireto. Se o pai está longe, vocês só gostam do que não presta, né? Do que presta. Se o pai está longe, o namoro é direto. Então, quando eu digo ela comprou frutas, entre comprou e frutas, tem preposição? Se não tem preposição, não tem pai. Se não tem pai, como é o namoro? Até doido aprende, meu filho. Aprende mesmo, viu? Eu fiz curso de educação especial para ensinar mongol, do jeito que já é morro. Pode convidar os amigos de vocês sem medo, viu? Só não aprende se faltar. Professor, eu não aprendo não, que eu sou doido, eu digo, eu me garanto. Pode vir, ó. Vamos prestar atenção. Se não tem pai, o namoro é direto, verbo transitivo direto, objeto direto. Agora, quando eu digo ela gosta de frutas, entre gostar e frutas, tem preposição? Se tem preposição, o pai está no meio. Olha aí. O pai é complicado, não é não? Olha, graças a Deus, meus 3 filhos são homens. Eu morria de medo de ter uma filha mulher. Sabia? Fazer com a minha que eu fiz com a dos outros, né? A pessoa, você cria a bichinha toda bonitinha, cheirosa, cheia de creme, aí o vagabundo vai buscar na sua porta e diz assim, e aí, barão, mas era mão de pé, muito seco, né? Barão, que filho da ela, deixa a bichinha. Então, vejam.
Se tem pai no meio, como é o namoro? Indireto. Então, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Pessoal, tem como não aprender isso aí? Vocês estão vendo como o português é fácil? A gente aprende brincando e sabendo o que é preposição, por que é transitivo. Ninguém decora, a gente entende. Aí fica fácil. Tem aluno que faz prova de português rindo, que fica lembrando da minha loucura e acertando. Sai feliz porque acertou e ainda sorriu na hora da prova. Né? Que a gente nasceu para ser feliz. Oi. Tem. Nós vamos ver que alguns, quando a gente for falar dos verbos, eu vou mostrar para vocês que ninguém decora. Ah, o verbo tal é isso. O verbo tal é aquilo. Depende do contexto. Está entendendo? Por exemplo, se eu pego o verbo falar, e eu digo que eu falo muito, esse falar é intransitivo. Mas se eu digo eu falo a verdade, ele é transitivo direto. Eu falo a vocês, ele é transitivo indireto. Eu falo a verdade a vocês, ele é transitivo direto e indireto. Tudo depende do contexto. Né? Ah, assim, você precisa de dinheiro? Depende. Para saber se vai. Se for para ficar aqui assistindo a aula, estou aqui, eu não estou precisando de nada. Mas se eu quiser sair, eu preciso. Se eu for fazer uma viagem para o exterior, eu vou precisar de mais ainda. Então, vai depender da situação. Se eu trouxe, não, mas eu tenho, então não preciso, está lá no banco. Então, tudo depende do contexto. Por exemplo, você está parado ou está se movimentando? Depende. Em relação ao sistema solar, você está dando uma volta no mundo. Nós estamos rodando. Mas em relação a mim, você está parado. Vocês estão entendendo? Então, até para saber se a gente está parado ou em movimento, depende do referencial. Tá certo? Bom, mas ela deu. Ela deu o quê? Frutas. Professor, foi a goiaba? Menino, deixa de zoada, deixa de besteira, deixa a goiaba da bichinha. Ó. Ela deu frutas. A quem? O namorado, ele comeu a salada da bichinha. Ó, vamos lá. Deu frutas ao namorado, ele está de dieta. Bora. Ela deu frutas ao namorado. Entre deu e frutas, tem preposição? Sim ou não? Cadê? Entre deu e frutas. Tem gente vendo fantasma aqui, ó. Isso é a terceira dimensão. Tem preposição entre deu e frutas? Não. Então, esse namoro não tem pai, ele é direto. Objeto direto, verbo transitivo direto. Gente, isso é um namoro sério. Toda vida que o verbo for transitivo direto, ele vem com objeto direto. Professor, eu posso ter o verbo transitivo direto com objeto indireto? Nunca, nunca. É lógica. Verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto, objeto direto e objeto indireto. Não falha. E o intransitivo? Sim. Ele vem com quem? Ele não pede nada. Se ele não pede nada, e eu quiser colocar alguma coisa ali, ela chegou. Eu diria que ela chegou aqui. Ela chegou agora. Gente, qualquer coisa que eu acrescente aqui vai ser uma informação acessória. Vai indicar uma circunstância de tempo, modo, lugar. Ou seja, como o verbo intransitivo não pede nada, se eu acrescentar alguma coisa, vai ser um termo acessório da oração. E olha que coisa linda, é muito lindo o português. O termo acessório que vem junto do verbo, já estou dizendo, junto do verbo, adverbial, olha, junto do verbo, adjunto, adverbial, que indica uma circunstância de tempo, modo, causa, dúvida, intensidade. Então, o verbo intransitivo, ele vem sozinho, ele vem geralmente só, porque ele não pede nada. Ele vem geralmente só. Ou com adjuntos adverbiais.
que são termos acessórios da oração, que nós ainda vamos estudar. Os termos acessórios da oração. Bom, então ela deu frutas, ela deu a quem? Ao namorado. Entre deu e namorado, existe preposição? Existe, porque esse ao é a preposição a mais o artigo ao. Se eu tenho preposição, o pai está no meio. Se o pai está no meio, o namoro é direto ou indireto? Indireto. Então, objeto indireto e o verbo tem que ser transitivo, direto e indireto. Há alguma dúvida sobre isso aqui? Olha que hoje a gente está falando de interpretação de texto. A gente ainda vai estudar isso. Quem está aprendendo de enxerido. Eu nem expliquei, você já está sabendo, avalie quando eu explicar. Né? Vai ser só o filé. Bom, e agora? Vamos voltar para cá. Amar, verbo intransitivo. O que o autor quis dizer com isso? Vamos interpretar o texto. O que vocês acham? Vamos nos permitir sonhar. O verbo amar, gente. Quem ama, ama alguma coisa. Quem ama, ama alguém. Então, na língua portuguesa, o verbo amar funciona geralmente como um verbo transitivo direto. Mas aqui, eu coloquei a frase do verbo amar, verbo intransitivo. O que eu quis dizer com isso? Ele não é correspondido? Seria uma possibilidade. O que mais? Para você amar, você não precisa de outra pessoa. Como assim? Ninguém dá aquilo que não tem. Os relacionamentos falidos, geralmente, são relacionamentos de pessoas que têm autoestima baixa. Tem insegurança, tem um ciúme, tem desconfiança até da sombra, porque não se valoriza e não tem amor próprio. Porque se você se ama, o outro é para ser só um complemento desse amor. Não é verdade? Como é que eu vou emprestar dinheiro se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou passar alegria para os outros se eu sou uma pessoa triste? Então, para eu amar, eu tenho que me amar. Aí esse amor dá certo. O primeiro exercício de amor é amor próprio. É amar a si mesmo, para depois você poder amar o outro. Né? Sua relação vai ter um bocado de mazela, um bocado de doença. Eu também sou especialista em relacionamentos, em terapia familiar, viu? Isso é bom, a gente junta com português, menino. Eu fiz um bocado de pós-graduação, o negócio é legal. Ó, então, veja bem, pode ser um verbo intransitivo no sentido de que você tem que se amar. Pode ser intransitivo também, gente, porque o amor por si só, ele já é tudo. Amor ninguém define. O que é o amor? É um negócio assim, que você vai dizer o que você sente, mas o que é o amor? O amor é um substantivo abstrato. Então, vocês estão vendo a ideia da pessoa que cria uma frase dessa? Ela conseguiu transgredir a gramática para mostrar também que o amor não tem regras, que o amor não tem explicação, que o amor foge a qualquer conceito. Isso é interpretar um texto. Também eu estou pegando pesado com vocês, eu estou botando num nível logo lá em cima, mas a gente está entendendo. Né? Ou estou mexendo com filosofia, com tudo, porque aqui tem que sair 10, é de 0 a 10. Então, vocês entenderam o que é o amar verbo intransitivo? Eu expliquei a transitividade verbal para poder vocês entenderem o que é isso aqui. Eu posso entender que a pessoa ama só, e eu posso ver isso como uma coisa ruim, o amor não correspondido. Mas eu posso ver como uma coisa boa, por isso que depende do referencial. É o amor próprio, para poder você amar o outro, você tem que estar preparado para o outro. Tudo depende, eu posso ver as coisas sempre de duas maneiras. Essa semana no meu consultório, uma paciente dizendo, eu estou terminando um relacionamento, porque a pessoa é muito possessiva, quer que eu esteja todo tempo com ela, eu não posso ter mais família. Eu digo, falando com uma coisa pior do mundo. Eu digo, a posse é um sentimento complicado. Mas você já parou para pensar? O que é você ter uma pessoa que ama tanto você, que não quer ficar longe de você nem um minuto?
num mundo em que ninguém se ama mais, aí ela já muda assim o rosto, né? Eu digo, sinta-se privilegiada por você ter alguém que lhe dá toda essa bola, que lhe dá toda a importância, numa geração em que as pessoas são descartáveis. Né? Dificilmente você encontra só 1% vagabundo. Eu discordo da música, era para ser 99% vagabundo, né? Porque o 1% é muito pouco. O povo diz, lavou, está novo. Perdeu um, tem outro. Professor, não é mais fino, não, é livramento. Né? E aí vai... Começa a falar mal da pessoa quando termina o relacionamento, esculhamba, diz tudo que não presta. Pior besteira do mundo. Que fale mal ou fale bem, mas falem de mim que estão fazendo propaganda. Quando você fala do traste, da peste, ele não sai da sua cabeça. Para esquecer, você não tem que falar do que não presta, você tem que falar do seu projeto, do que é que você quer para você agora. De como que vai ser a próxima ou o próximo, qual é seu sonho de consumo. Aí tem gente que é amarrado no chifre. Aí fica com a cabeça baixa. É o peso. Não dá, não. Ó, vamos lá. Então, aqui todo mundo entendeu. Vamos adiante. Eu tenho que criar juízo. Vamos nós. Então, dicas para o sucesso nos itens sobre textos em concurso. Primeira dica. Faça uma leitura completa do texto para alcançar uma visão geral do assunto. O que é isso? Eu nem trouxe para vocês, mas eu vou ver se eu trago um textozinho que é todo com números. E vocês conseguem ler, para mostrar que a mente da gente é normal. Né? É um texto com números, ele mistura números e letras, e tem texto que você troca a ordem das letras, mas o aluno consegue ler. Por quê? Porque a mente da gente, ela faz uma leitura geral, ela faz uma leitura global. A gente não lê peças isoladas, a gente lê o todo. Então, às vezes, você lê um texto e você não sabe o significado de uma palavra. Mas, dentro do texto, você consegue entender, você consegue compreender. Então, mesmo que você ache que não esteja entendendo, leia. Leia o texto todo, que alguma coisa vai ficar. Agora, leia com atenção. Pessoal, como é que eu leio com atenção? Hoje, virou moda, os distúrbios de atenção. É um bocado de gente me perguntando o nome de remédio por falta de concentração. Pessoal, eu estudo e não aprendo. Tem alguma coisa errada aí. Déficit de atenção. O celular é responsável por muitos desses distúrbios de atenção. Houve uma pesquisa recente, gente, que a tela do celular e a do tablet, que são menores, elas conseguem mexer com o nosso córtex cerebral e com o sistema nervoso central. E muitas pessoas que têm acesso constante a esses aparelhos de tela menor, eles apresentam um baixo desempenho em matemática e língua portuguesa. Porque é a questão da concentração. Tem gente que vive no mundo da lua. Tenha cuidado. Pessoal, então, o celular é ruim? Não. Nada na vida é ruim. O ruim é o exagero. É o uso que a gente faz da tecnologia. Tem gente que não consegue passar 40 minutos sem olhar o celular. Eu digo para meus alunos da universidade também, que eu dou aula na universidade, eu digo, olha, eu tenho um pai com 85 anos e uma mãe com 84 que moram comigo. A mamãe tem Alzheimer. Pode acontecer alguma coisa com eles a qualquer minuto. E eu estou aqui sem o meu celular em respeito a vocês. Os alunos ficam logo assim, será que tem alguém que tem um motivo mais importante do que esse para estar cutucando o celular? Professor, eu fiquei foi com vergonha. Né? Mas a gente não consegue. Eu consigo. Porque eu prezo, eu quero ter minha memória, eu estudei tanto para ficar doido mais cedo, porque mas o que comprova é isso, gente. Nós temos uma massa branca no cérebro, é a própria questão do Alzheimer. Há uma pesquisa que essa geração que está muito viciada em celular, ela vai ter Alzheimer precoce. Ela vai ficar esquecida bem mais cedo. Aí você estuda tanto para um concurso para ganhar dinheiro, aí quando for gastar o dinheiro, dá... O que adianta? Não é não? Jogou tudo fora, né? Vai para lá, desgraça. Ó. A segunda. Prossiga a leitura independentemente de que haja alguma palavra desconhecida, já falei. Terceira. Antes de começar um novo parágrafo, reflita se você captou a ideia principal do parágrafo anterior e estabeleça relações. O que é isso, professor?
é que tem gente que no texto faz igual na relação. Vai empurrando com a barriga. Vai botando para frente. Lê o primeiro parágrafo, não entendeu nada, mas eu vou. O que adianta? Como é para fazer a leitura global, professor? Mas você lê a primeira frase. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de concentração, como os textos das provas, em alguns casos, são textos menores, o que você vai fazer? Você lê a primeira oração, vê se você entendeu. Aí lê a segunda. Qual é a relação da primeira com a segunda? Ela exemplifica, ela explica. A gente vai já fazer o exercício aqui, testar isso. O que foi que houve? Aí lê a terceira. E agora? Você vai fazendo as conexões. Se é um texto muito grande, leia a ideia núcleo, a ideia principal. Geralmente, a ideia principal de um texto está no tópico frasal. No primeiro parágrafo do texto tem uma frasezinha que você já sabe que o texto vai ser sobre aquele assunto ali. Aí você já está ligado. O texto é dissertativo. A importância dos tipos e gêneros textuais. Professor, se o texto é dissertativo, ele pode ser argumentativo. Então, aqui no primeiro parágrafo ele disse isso, mas aqui no segundo ele está argumentando. Vale na conclusão, professor, ele apresentou uma proposta de intervenção, para deixar a coisa melhor, para mudar o mundo. Só em você saber o tipo textual, isso já facilita você entender o texto. Se o texto é narrativo, aí o aluno que conhece que existem os elementos da narração, o que são os elementos da narração que caem em tudo que é concurso? Como é que a gente faz para saber quais são os elementos de uma narração? A gente vai se lembrar de uma pessoa fofoqueira. A pessoa fofoqueira, ela quer saber tudo. Você começa a contar a história de mulher, pelo amor de Deus, e o que foi? Não, mulher, não acredito não. Mas com quem foi? E quando foi, mulher? Ontem? Não acredito. E como foi? E por que foi? Ela está mexendo com os elementos da narração. Os elementos da narração são você dizer o que aconteceu, quando aconteceu, que é onde é o lugar, quando é o tempo, com quem aconteceu os personagens, o que aconteceu é o enredo. E aí, como foi que o negócio estourou? O clímax, a parte mais alta da narrativa. Aí você começa a ver que é fácil, a gente vai brincando assim, aí quando for uma narração numa prova, você diz, é a fofoqueira que o Valmir falou. Quer saber de tudo, então eu tenho que dizer tudo. Aí quando você começa a ler um texto narrativo, você já sabe que vão perguntar o lugar, o tempo, os personagens, a sequência dos fatos. Fica mais fácil. E aí ele continua. 4. Localize no texto cada pergunta proposta. Para isso, são apresentadas nas questões, entre parênteses, as referências com números de linha. Gente, toda vida que um item tem a palavra tal, linha 5, é porque você vai ter que olhar na linha 5 para saber o que é aquela palavra. Se você não olhar, você não vai saber. Por exemplo, eu vou antecipar um conteúdo aqui que vem mais na frente aí na nota, mas eu vou colocar logo para vocês. Se eu dissesse assim, ó. Estão vendo como é a interpretação com gramática? Maria encontrou a rua suja. Maria encontrou a rua suja. E Maria encontrou, não é poesia, viu? A rua suja. Eu queria que vocês me dissessem as diferenças. Primeiro, só pensem. Quais as diferenças entre essas três frases? Diferença semântica. Então, vai dizer, uma está em cima, outra está embaixo, outra está no meio. Na baixa da égua. Ó, vamos lá. Diferença semântica. Só pensando, por enquanto, só pensando.
Pensaram? Vamos lá. Podem dizer agora. Quais são as diferenças? Quem encontrou 2 diferenças? Quem encontrou 3? Quem não encontrou nenhuma? Ei! Não, vamos lá. Gente, quem é o sujeito das 3 orações? Como é que eu sei quem é o sujeito, professor? Toda vida que eu quiser saber quem é o sujeito da oração, tem um quadrozinho que eu adoro. Esse quadro é assim. Eu vou pegar o verbo, ó, recurso audiovisual. A mente da gente grava imagem. Às vezes você esquece o nome de uma pessoa. Mas quando você encontra aquela pessoa em algum lugar e você olha para ela e diz assim, eu te conheço, não sei de onde, mas eu conheço. A gente não grava o nome, não grava o local, mas a gente grava a imagem. Por isso que é muito bom quando vocês forem estudar, vocês fazerem mapas mentais. Professor, o que são mapas mentais? São mapas de memória. Por exemplo, o professor está explicando a aula, pode pegar o celular, pode tirar umas fotos que vocês quiserem, e façam um álbum só do 0 ao 10, ou minhas aulas de português, que olhando para aquela foto, você vai se lembrar até da história que eu contei. E vai ficar, o macarrão, aqui é o macarrão. Pronto, já é alguma coisa, né? Então, vamos lá. Quando a gente tem um verbo, e eu escrevo o verbo assim de propósito, para mexer com a nossa mente, com a nossa maneira de compreender, tudo que eu faço aqui tem um motivo. É porque se eu for explicar tudinho, a aula vai ser de psicopedagogia, não vai ser de português. Mas se vocês aqui, estou usando psicopedagogia, tem momento que entra hipnose, entra tudo. Você sai daqui, beleza, viu? Já ganhando muito dinheiro, mande para mim. Então, veja aí, o verbo, quando eu pergunto o que ou quem, antes do verbo, a resposta é o sujeito. Tá certo? E quando eu pergunto o que ou quem, depois do verbo, a resposta é o objeto direto. Tranquilo? Com acento. Professor, por que o senhor botou acento nesse último? Vamos lembrar desse acento como sendo o telhado. Telhado de quê? Do barraco. Olha, o porquê, o que, do final da frase é o barraqueiro. Se você marca um encontro com a pessoa e a pessoa se atrasa, e você faz a pergunta no começo assim, minha filha, por que você demorou tanto? Mas se o cara chega tarde, embriagado, a mulher já olha para ele assim, você está pensando o quê? Você chegou nessa hora por quê? Quê? Já está brigando, é o barraco tem acento. Pronto, nunca mais você vai errar. O porquê e o que no final da frase, tem gente se lembrando do cara que errou, né? O cara chega bêbado, ainda leva uma rosa, né? Bom dia, meu amor. Ó, então veja bem, o barraco tem acento. O que, o porquê no final da frase com acento. Vamos nós. Maria encontrou a rua suja. Quem encontrou? Maria. Então, Maria, nas 3 ocasiões, é o sujeito. Em todas elas, quem encontrou foi Maria. Sujeito. Agora vamos perguntar depois do verbo. Maria encontrou o quê? Se a Maria tivesse encontrado João, eu ia perguntar como? Maria encontrou quem? Ou seja, eu uso quem quando eu estou perguntando por pessoas. Eu uso o que quando eu estou perguntando por coisas. Ah, professor, isso é básico, mas eu prometi que o nosso curso era um curso do 0. Então, nós vamos fazer, eu vou fazer de conta que vocês não sabem de nada, tá bom? Então, aqui, Maria encontrou o quê? A rua. A rua vai ser objeto direto. Bom, primeira frase. Maria encontrou a rua suja. Porque ontem houve uma micareta e jogaram muitos copos no chão. Quem era que estava suja? A rua. Maria encontrou a rua suja porque, quando estava na esquina,
veio um carro, passou por uma poça e a banhou de lama. Quem estava suja? A Maria. Se vocês forem fazer uma entrevista para arranjar um emprego, e a pessoa do setor de RH ou psicólogo perguntar assim para você: quais são os seus predicativos? Você vai dizer o quê? Eu sou uma pessoa educada, inteligente, comportada, atenciosa, positiva, dinâmica, convencida, mentirosa, né? O que você disser são os seus predicativos. Gente, predicativo é uma maneira bonita de você dizer característica. Ou seja, se suja aqui era uma característica da rua, eu posso dizer que suja é um predicativo de rua. Mas rua não é um objeto direto? Então, esse suja é o predicativo do objeto direto. Você não acredita que é só isso? Não, só isso. O que é o predicativo do objeto direto? É uma característica do objeto direto. Então, esse suja aqui, se for predicativo do objeto direto, é uma característica da rua. Mas, se for uma característica da Maria, que levou o banho de lama, é uma característica do sujeito. Como é que eu chamo isso de uma forma bonita, assim, bem chique, modelo que xadá? Predicativo do sujeito. Professor, eu estou aprendendo mesmo, tá? E eu nem estou dando aula de gramática, eu ainda estou ensinando interpretação, mas você está vendo que a gente não aprende interpretação sem a gramática. Para você saber se quem estava suja era a Maria ou a rua, você tem que saber isso aqui. Predicativo do sujeito. E eu posso dizer que Maria encontrou a rua suja. Aquela rua era cheia de fossa estourada. A calçada era verde de lodo. A calçada fedia. Ou seja, a rua ela não estava suja. Ela era uma rua suja. Aqui, no caso, seria um adjunto adnominal. Qual é a diferença disso na interpretação? É que o adjunto adnominal é uma característica, não sei mais nem escrever, característica própria. E o predicativo, ele é uma característica, aí no caso, momentânea. Ela não era uma rua suja, ela estava suja. É como se eu dissesse assim para vocês, ó. A mulher feia chegou apavorada. Vejam que nós temos aqui 2 adjetivos. Quais são os adjetivos que vocês conseguem ver aqui? Feia e apavorada. Vejam que na língua portuguesa, o adjetivo, ele só pode ser 2 coisas. Adjetivo, outra dica boa. O adjetivo, ele só pode ser 2 coisas. Ou ele é predicativo, ou é adjunto adnominal. Isso aqui vai fazer diferença na interpretação. Adjunto adnominal. O adjetivo, ou ele é predicativo, ou ele é adjunto adnominal. Olhem como é fácil. Olhem para cá. Gente, quando eu digo a mulher feia, esse adjetivo que está junto do nome, eu estou dizendo, se ele está junto do nome, ele é o quê? Adjunto adnominal. E a gente já disse que o adjunto adnominal é uma característica própria. Ou seja, a mulher feia é porque ela nasceu feia, ela é feia, ela é catiroba, tribufu, cutruvia, tudo que vocês imaginaram que não presta aí no cearês, né? É característica. Ela é horrorosa. Tá? É um dragão, tá certo? Se encontrar no mato, a turma mata, é bicho. Ó. Então, a mulher feia, ela é feia mesmo. Chegou
apavorada. Essa mulher feia, ela é apavorada ou ela estava apavorada quando chegou? Então, esse adjetivo que se refere à mulher, mas que está dentro do predicado, que tem a intermediação de um verbo, ele é o predicativo. Professor, por que o pessoal diz que o predicativo vem depois do verbo de ligação? Porque o verbo de ligação aqui está subentendido. É como se eu dissesse que a mulher feia chegou e estava apavorada. Estão entendendo? Então, qual é a diferença do adjunto para o predicativo? Primeiro, o adjunto vem junto sem a intermediação de um verbo. E ele indica uma característica própria. Ela nasceu feia, é feia e vai morrer feia. Não tem jeito. Mas a mulher apavorada, ela pode se acalmar. Ela pode mudar. Agora aqui é uma dose muito grande, porque o diabo feio, chegando apavorada, meu amigo, é chicote. Ó. Então, vamos bem. Aí, no caso, vocês viram que Maria encontrou a rua suja, pode ter três interpretações. A Maria estava suja, a rua estava suja, ou a rua era suja. Professor, eu pensei noutra. Pensou errado. Não, professor, é porque eu pensei na rua suja, suja sendo o nome da rua. Alguém pensou isso? Por que não poderia ser suja sendo o nome da rua? Porque se fosse nome próprio, teria que ser com letra maiúscula. Dedução. Se eu tivesse feito isso aqui como manchete, Eu sei que você está perdido assim como eu estava. Aqui eu encontrei a preparação que eu precisava. Hoje eu me sinto mais confiante e 100% preparado. Então não perde tempo e vem para a nossa tribo. Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil, professor Túlio Queiroz. Nós estamos aqui para conversar um pouco, bater um papo sobre qual a importância, qual a relevância de se fazer simulado para a preparação para concurso público. Primeiramente, você vai me perguntar, professor, é realmente importante, é realmente relevante? Vai me fazer potencializar a minha preparação? Vai sim. E eu vou te provar por A mais B que realmente é importante, que realmente é relevante se fazer simulado, praticar resolvendo questão. Primeiro ponto de tudo, para se ter essa certeza de que é importante simulado, você vai ter ali uma espécie de realmente simulado. Você vai simular o ambiente da prova, ou seja, você vai ver se